seu cabelo não começa a cair no dia em que você nota o ralo entupido ou o travesseiro cheio de fios pela manhã. Esse é o ato final de uma peça que começou muito antes, nos bastidores invisíveis do seu couro cabeludo, onde sinais silenciosos foram ignorados por meses ou até anos. Se você sente que seus fios perderam aquela vitalidade de antes, ou se a escova parece estar mais cheia do que o normal, saiba que o seu organismo está tentando sussurrar uma mensagem que, se decifrada agora, pode evitar um desfecho muito mais traumático. Neste vídeo, vamos navegar pelos sinais precoces que antecedem a queda intensa, desvendando o mistério por trás do afinamento, da perda de brilho e daquela mudança sutil na textura que muitas vezes descartamos como apenas um dia ruim. Se você deseja entender o que o seu cabelo está tentando lhe dizer antes de ser tarde demais, acompanhe este raciocínio, pois o conhecimento técnico aliado à observação atenta é o primeiro passo para recuperar o controle. E antes da gente continuar, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala a verdade sobre saúde capilar com base na ciência, sem enrolação e sem promessa milagrosa. Ativa o sininho também para você não perder nenhum conteúdo que pode salvar seus fios. Muitas pessoas acreditam piamente que a queda de cabelo é um evento súbito, um acidente biológico que acontece do nada. Essa é a maior mentira que contam para quem cuida da própria imagem. Na verdade, o folículo capilar é um sobrevivente. Ele sofre, encolhe e tenta se adaptar por muito tempo, antes de desistir e abandonar a raiz. Imagine o seu couro cabeludo como um jardim. Antes de uma planta morrer, as folhas ficam opacas, o solo resseca e o crescimento desacelera. O cabelo segue a mesma lógica. A crença mais comum que precisamos destruir hoje é a de que a queda é o primeiro sintoma de um problema. Não é. A queda é o último suspiro de um sistema que já esgotou suas reservas de energia, nutrientes ou equilíbrio hormonal. O afinamento progressivo é o verdadeiro protagonista dessa história, aquele vilão silencioso que entra em cena enquanto você se distrai com produtos superficiais que prometem brilho instantâneo, mas ignoram a base do problema. Para compreender como isso ocorre, precisamos visualizar o ciclo de vida do fio. Ele passa por fases de crescimento, repouso e queda. O que acontece é que, sob estresse, carência nutricional ou alterações hormonais, esse ciclo encurta. O fio nasce, mas antes de atingir seu comprimento máximo ou sua espessura plena, ele já começa a se miniaturizar. É como se a fábrica de fios decidisse produzir algo mais fino, mais frágil, quase transparente. Quando você percebe o volume diminuindo, é porque centenas de fios já passaram por esse processo de miniaturização invisível. Pense nisso como uma conta bancária. Você não fica pobre da noite para o dia. Você gasta um pouco hoje, outro pouco amanhã, e quando o saldo chega a zero, você finalmente percebe que a falência era inevitável. O seu couro cabeludo é a sua conta poupança de folículos. Se o estresse constante eleva o cortisol, ele bloqueia a nutrição que deveria chegar até a raiz. O resultado? O fio nasce, mas nasce faminto, desnutrido e incapaz de se segurar por muito tempo. Vamos analisar os 3 pilares que sustentam ou derrubam a saúde dos seus fios. Primeiro, a inflamação silenciosa, muitas vezes camuflada por uma dermatite seborreica que você trata apenas com shampoos que removem a caspa, mas não curam a causa. A inflamação é um incêndio de baixa intensidade. Você não sente fogo, mas o calor constante danifica as células-tronco do folículo. Segundo, o desequilíbrio hormonal, que não afeta apenas o humor ou o peso, mas atua diretamente na sensibilidade do folículo ao DHT, o hormônio que, em pessoas com predisposição, dita que o cabelo deve parar de crescer. Terceiro, o esgotamento metabólico. Vitamina B12, ferritina e zinco são os tijolos da construção capilar. Se o seu corpo está usando esses recursos para manter órgãos vitais funcionando sob alta pressão, o fio de cabelo é o primeiro a ser cortado da lista de prioridades. O corpo é um mestre da sobrevivência, não da estética. Agora, precisamos falar sobre os erros que você provavelmente está cometendo enquanto tenta resolver isso.
O primeiro erro é o imediatismo. Você troca de shampoo, usa tônicos naturais ou vitaminas genéricas, sem saber se o seu problema é estrutural, hormonal ou inflamatório. Tratar uma queda de origem hormonal com nutrientes isolados é como tentar consertar um vazamento no telhado trocando a cor da pintura da parede. Não funciona, gera frustração e, pior, faz você perder o tempo precioso onde o tratamento ainda seria simples e eficaz. O segundo erro é a negligência com o couro cabeludo. Lavar menos para evitar a queda é um equívoco perigoso. O sebo acumulado, misturado com poluição e restos de produtos, cria um ambiente perfeito para a proliferação de fungos que inflamam a raiz. O couro cabeludo precisa respirar e estar limpo. O terceiro erro é ignorar os sinais térmicos e sensoriais. Coceira, sensibilidade ao toque, aquela sensação de que o cabelo dói na raiz. Se o seu couro cabeludo está desconfortável, ele está gritando por socorro. Como podemos, então, começar a mudar esse cenário a partir de hoje? O primeiro passo prático é a observação clínica diária. Não olhe apenas para o volume, olhe para a textura. O seu cabelo está ficando mais ralo nas pontas? O rabo de cavalo está ficando mais fino? Se a resposta for sim, não espere a queda intensa começar. O passo 2 envolve higiene estratégica. Use produtos que respeitem o pH do seu couro cabeludo. Se há oleosidade, o controle deve ser diário, não periódico. O passo 3 é a investigação interna. Se você tem notado esse afinamento persistente, peça exames específicos de ferritina, perfil tireoidiano e vitaminas essenciais. O cabelo é um marcador biológico. Ele denuncia o que acontece dentro do seu organismo antes mesmo de um exame de sangue acusar uma deficiência clínica. Trate o seu corpo como um organismo integrado. Se a sua mente está exausta, seu cabelo sente. Se o seu sono é fragmentado, seu cabelo sofre as consequências na regeneração celular que deveria ocorrer à noite. A urgência aqui não se trata de vaidade, mas de preservar a estrutura que você possui hoje. Recuperar um folículo que ainda está presente, ainda que miniaturizado, é infinitamente mais simples do que tentar reativar um folículo que já entrou em processo de cicatrização. Existe um limite biológico para a regeneração. Quando o couro cabeludo perde o brilho, quando a pele do couro começa a ficar mais visível sob luz forte, o tempo de resposta é seu maior aliado. Não aceite o pensamento de que é apenas hereditário e que não há nada a ser feito. A genética carrega a arma, mas é o seu estilo de vida, o seu cuidado e a sua intervenção precoce que puxam ou não o gatilho. Muitas vezes, pequenos ajustes na dieta e o controle consciente do estresse podem frear um ciclo de queda que parecia imparável. A esperança mora no fato de que o cabelo é um tecido renovável, desde que o solo onde ele germina esteja nutrido e preservado. Olhando para essa realidade, pergunto a você: quando foi a última vez que você realmente parou para observar a saúde do seu couro cabeludo e não apenas o aspecto visual dos seus fios? Existe algum sinal que você tem ignorado por medo do diagnóstico? Identificar essas nuances é o que separa quem consegue manter uma cabeleira saudável ao longo da vida de quem apenas observa a perda acontecer sem entender o porquê. O medo é um péssimo conselheiro. A clareza, por outro lado, é libertadora. Ao entender que o seu cabelo é um espelho do seu equilíbrio interno, você para de gastar energia com soluções mágicas e começa a investir naquilo que realmente gera resultados duradouros. O conhecimento técnico, trazido para a sua realidade cotidiana, é a sua ferramenta mais poderosa de defesa. É fundamental que você entenda que não precisa passar por esse processo de incerteza sozinho ou através de tentativas frustradas baseadas em dicas de internet. Se você percebe que a mudança na textura, o afinamento ou a sensibilidade no couro cabeludo já fazem parte da sua rotina, o próximo passo lógico é buscar uma orientação profissional qualificada. Um tricologista pode realizar uma tricoscopia, um exame que permite enxergar o que está acontecendo na base do fio, identificando se há miniaturização, inflamação ou deficiências que precisam ser corrigidas com precisão. Não permita que o problema se torne crônico. Agendar uma consulta
é o ato de quem assume o controle da própria saúde, tirando a sorte da equação e colocando a ciência a favor da sua autoestima. A decisão de agir agora é o que definirá a saúde dos seus fios daqui a 5, 10 ou 20 anos. O seu cabelo não é apenas uma questão de estética, é um indicador vital que merece atenção imediata. Se este conteúdo trouxe clareza ou revelou algo que você estava ignorando, já deixa aquele like para fortalecer o canal e se inscreve aqui se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo com aquela amiga que vive reclamando de queda, mas não sabe por onde começar. A informação certa na hora certa muda tudo. E se você tem dúvida sobre algum desses sinais silenciosos, comenta aqui embaixo que eu te respondo. Lembre-se, o sinal antes da queda é um aviso, não uma sentença. E a sua atitude diante desse aviso é o que dita o futuro da sua saúde capilar. Muitas pessoas chegam neste ponto com uma sensação de urgência misturada com um alívio tardio, como se tivessem finalmente dado um nome a um fantasma que as perseguia silenciosamente no espelho todas as manhãs. Mas é preciso ir mais fundo. Entender que o cabelo é um indicador vital é apenas o primeiro degrau de uma escada que conduz à compreensão sistêmica do organismo. O couro cabeludo é, na verdade, uma das áreas mais negligenciadas da dermatologia pessoal. Enquanto dedicamos horas a rituais de pele do rosto ou a exercícios físicos para o corpo, tratamos o couro cabeludo como uma superfície inerte, um mero suporte para a estética, quando, na verdade, ele deveria ser tratado como um ecossistema complexo e vibrante. Quando falamos de miniaturização, não estamos apenas falando de um fio que perde o diâmetro, estamos falando de um processo metabólico que está sendo sinalizado por falhas na entrega de nutrientes ou por uma resposta inflamatória que, se não contida, pode se tornar irreversível. Imagine o folículo piloso como uma pequena fábrica. Para que essa fábrica produza um fio forte e pigmentado, ela precisa de suprimento constante de energia, oxigênio e blocos construtores proteicos. Se essa fábrica recebe menos do que precisa, ou se o ambiente ao redor dela está hostil, a produção cai. Se a situação perdura, a máquina entra em repouso. E, se o repouso for longo demais, o próprio tecido ao redor da máquina começa a sofrer um processo de cicatrização fibrosa, que no vocabulário técnico chamamos de fibrose folicular. Uma vez que o tecido cicatricial toma o lugar do folículo, a ciência atual ainda não possui meios eficazes de reverter a perda. Por isso, a janela de oportunidade é o ativo mais valioso que você possui neste exato momento. Outro ponto que exige uma reflexão honesta é a influência do estilo de vida moderno no comportamento dos fios. Vivemos sob um estado de estresse crônico que, embora invisível aos olhos, é perfeitamente mensurável nos níveis de cortisol circulantes no sangue. O cortisol é um dos maiores vilões da saúde capilar. Ele atua como um mediador inflamatório, que altera não apenas o ciclo de vida do cabelo, encurtando a fase de crescimento, mas também interfere na absorção de minerais essenciais. É comum vermos pessoas com deficiências de ferro, zinco e vitamina D, que, curiosamente, levam vidas extremamente aceleradas e com privação de sono. O corpo, em sua sabedoria biológica, prioriza as funções vitais, o cérebro, o coração, os órgãos internos, e sacrifica o que ele considera supérfluo para a sobrevivência imediata. O cabelo, para a biologia, é a primeira coisa a ser sacrificada em tempos de crise metabólica. Portanto, quando você busca ajuda profissional, não está apenas procurando um shampoo ou uma loção que prometa crescimento. Você está iniciando uma investigação sobre o seu próprio modo de existência. A tricoscopia é o início dessa jornada. Ela permite observar a densidade, a presença de fios velos, aqueles fios finos e quase transparentes que indicam que o folículo está em sofrimento e, mais importante, a vascularização. Um couro cabeludo com boa microcirculação é um couro cabeludo fértil. A maioria das terapias regenerativas que aplicamos hoje visa justamente restaurar essa capacidade de irrigação, trazendo de volta o sangue oxigenado para as áreas onde o fio se tornou rarefeito. Não se deixe seduzir pela promessa de resultados rápidos através de suplementos milagrosos comprados em prateleiras de supermercado. A suplementação é apenas o tijolo.
Você precisa da argamassa e do projeto técnico. Sem uma dieta alinhada, sem um sono reparador e sem o controle das inflamações de base, o seu corpo simplesmente excretará grande parte das vitaminas que você consome. O tratamento capilar é, antes de tudo, um ato de disciplina. É a escolha consciente de que a sua saúde não é negociável. Quando você decide tratar a queda, você acaba melhorando também a qualidade da sua pele, a disposição para o dia a dia e até mesmo a sua resiliência emocional. É um efeito dominó positivo, onde o cabelo é o sinalizador de que a casa está sendo arrumada por dentro. É importante também desmistificar a ideia de que o tratamento é um processo doloroso ou extremamente custoso. Muitas vezes, a mudança mais significativa acontece na mudança de hábitos. A maneira como você lava o cabelo, a temperatura da água, o tipo de escovação, o gerenciamento do estresse e a introdução de pequenas pausas na rotina para descompressão. A medicina capilar contemporânea evoluiu para protocolos que são minimamente invasivos, focados na estimulação natural das células-tronco que residem no bulbo capilar. Tecnologias como o laser de baixa potência, a terapia com ativos específicos injetados diretamente na derme e o acompanhamento nutricional personalizado criaram um cenário onde o prognóstico para quem busca ajuda cedo é extremamente positivo. Olhe para o seu cabelo hoje, não com o peso do julgamento, mas com a curiosidade de quem quer entender um aliado. Se ele está mais seco, mais quebradiço, ou se você percebe que a linha frontal está recuando, entenda isso como uma mensagem enviada pelo seu organismo em busca de suporte. A tecnologia existe, a ciência está ao seu alcance, e o conhecimento é a chave que separa a angústia da solução. Não espere que o problema se torne evidente para todos ao seu redor. O melhor momento para agir é exatamente agora, quando a percepção da mudança ainda é sutil. Ao encerrar esta reflexão, quero deixar claro que o caminho para a recuperação da sua saúde capilar é um processo de redescoberta. Não se trata apenas de estética, mas de manter cada parte do seu ser funcionando em plena capacidade. Se você se sente perdido em meio a tantas informações contraditórias, saiba que o único caminho seguro é o da evidência clínica. Fuja das receitas de internet que prometem milagres e foque naquilo que é sustentado pela biologia e pela prática médica séria. Você tem o poder de mudar a trajetória da sua saúde a partir da próxima decisão que tomar. Se você chegou até aqui, é porque a questão da saúde capilar tocou em um ponto de atenção importante da sua vida. Agradeço por ter dedicado esse tempo para aprofundar esses conhecimentos. O cuidado com o cabelo é um ritual de amor próprio, uma prática de autocuidado que, quando bem executada, irradia confiança e bem-estar para todas as outras áreas da nossa existência. Continue buscando a verdade baseada na ciência. Continue zelando pelo seu corpo com a responsabilidade que ele merece. E, acima de tudo, mantenha a clareza de que você não está sozinho nessa jornada. A saúde é um patrimônio que se constrói todos os dias, um fio por vez, uma escolha por vez. Transforme essa preocupação em plano de ação e veja os resultados florescerem de forma sólida e constante. O futuro dos seus fios começa agora, na sua consciência e na sua atitude. Cuide-se com a profundidade que você merece, pois a sua biologia agradece cada investimento feito em direção ao equilíbrio e à longevidade. E se esse vídeo fez sentido para você, não esquece, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente vai continuar falando sobre todos os sinais que seu cabelo dá antes da queda ficar grave. Te espero no próximo vídeo.